Uma alegria poder estar com vocês, o privilégio de poder falar àqueles irmãos que aqui estão e você que está também aí em na sua casa, em algum lugar conectado pela rede da internet, e o privilégio de poder ouvir a voz de Deus de uma maneira especial, falando ao nosso coração nessa manhã, que também é especial para alguns amigos que logo mais entregarão a sua vida a Jesus publicamente, né? Já o fizeram, aceitando Jesus como seu Salvador, e o farão publicamente para que nós possamos ser testemunhas dessa entrega. O fato é que quando a gente fala sobre saúde, a Nádia muito bem mencionou, a quem quero agradecer aí o privilégio do convite, quando falamos sobre saúde, a gente normalmente se detém, enquanto igreja, ou pelo menos fazíamos isso com mais frequência num passado recente, a questão da alimentação e os cuidados com a alimentação. A gente tem a questão dos 8 remédios naturais, que são importantíssimos e falam muito daquilo que nós acreditamos e precisamos viver, compreender e praticar para que nós tenhamos as nossas faculdades mentais e o nosso corpo como templo do Espírito Santo, como algo preparado para recebê-lo e adorar a Deus, para podermos entender a Deus. E diante dessas questões todas, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre algo que tem afligido muito as pessoas no tempo presente. Estamos vivendo uma época muito diferente e você muito provavelmente já deva ter ouvido falar do novo normal. Essa questão ligada ao novo normal tem ditado algumas regras que exige de mim e de você a necessidade de algumas adaptações, e é verdade, tem sido difícil se adaptar a tudo isso, e muitas pessoas têm sucumbido, e algumas pessoas têm tido dificuldades, e nós vamos falar um pouquinho, então, nessa questão de saúde, sobre ansiedade. E aí me permita, por favor, tomar a liberdade de apresentar para vocês alguns dados para que a gente possa entender um pouquinho daquilo que queremos compartilhar nessa manhã a partir do estudo da Palavra de Deus. E dizer, é verdade, e é extremamente importante dizer, de que o fato de que nós iremos apresentar algumas soluções espirituais não significa dizer que, assim como você, quando diagnosticado com câncer, ou quebra uma perna, um braço, ou tem algum outro problema específico, não vá consultar um especialista. A Palavra de Deus menciona que a ciência se multiplicaria como um sinal de que nós devemos usar essa ciência em benefício desse mesmo corpo, no sentido de estarmos bem e preparados para poder adorar e receber o nosso Senhor e entender a sua palavra, mas também não só do ponto de vista técnico, da questão psicológica, ligado ao quesito ansiedade, como sendo por si só uma única solução. Então, para aqueles que são da ciência, porque a psicologia é uma ciência, não quero dizer aqui que a questão religiosa encobre a necessidade de buscar uma ajuda especialista ou especializada, e nem tampouco dizer que só ajuda especializada por si, em alguns casos específicos, é a solução, porque também em Deus nós encontramos essa solução, e é essa equação que nós queremos montar aqui para apresentar para você de uma maneira muito especial, tratando de alguns detalhes, como disse anteriormente, de alguns números que impressionam. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em maio de 2019, nós estamos com essa pesquisa defasada, a Organização Mundial de Saúde detectou e constatou que o Brasil, nosso país, é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São cerca de 18,6 milhões de pessoas ansiosas no Brasil. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, depois do processo da pandemia, ali a partir do mês de março, na verdade mais especificamente em abril, quando os casos começaram a aumentar exponencialmente, eles fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro, e essa pesquisa que eles fizeram, essa amostra que eles fizeram entre abril e maio, detectou que o número de pessoas ansiosas e depressivas no Rio de Janeiro mais do que dobrou nesse período, repito, de abril e maio, depois da ocasião da propagação do vírus do Covid-19. Ou seja, se levarmos em consideração essa amostra e duplicarmos ela para a sociedade brasileira, nós estamos falando que os mais de 18 milhões de brasileiros com ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde, aumentaram, dobrando esse número, fazendo com que as pessoas sofram desse mal chamado ansiedade. E talvez você se pergunte, especificamente, o que é isso? Que mal é esse? Qual é esse problema e o que ele pode causar na vida de uma pessoa ansiosa?
Eu começo dizendo sobre aquilo que a gente chama de ansiedade normal, e eu coloco entre aspas aqui porque não quero me prender em termos técnicos, mas a ansiedade considerada normal é aquele tipo de ansiedade que você controla. Me permita, por exemplo, dar a você a possibilidade de entender melhor. Você está chegando tarde em casa, é à noite, você está vindo da faculdade ou do trabalho e vai passar por algum lugar que especialmente você sabe que é um lugar perigoso. O que a tua ansiedade te faz? Ela te faz se preparar para aquilo. Você vai proteger melhor sua bolsa, vai guardar melhor sua carteira, não vai ficar com o celular na mão, vai ficar atento com as pessoas com as quais você está cruzando. O medo de acontecer alguma coisa com você te coloca em alerta, e estar em alerta te prepara para enfrentar o problema que possivelmente pode acontecer. Eu repito, isso é o que nós consideramos como uma ansiedade normal. O que seria, portanto, uma ansiedade patológica? É quando, diante desse mesmo problema ou desse mesmo desafio, você, ao invés de se preparar para enfrentar o problema, você trava, você paralisa. Ao invés de controlar-se, você perde o controle, e a perda desse controle ocasiona em você algumas dificuldades que incomodam. A patologia da ansiedade causa e são com sintomas muito facilmente reconhecidos a partir de, por exemplo, casos de sudorese. Algumas pessoas transpiram nas mãos e nos pés, algumas pessoas têm taquicardia, o seu coração acelera diante da possibilidade de algo ruim acontecer. Essas pessoas ficam tão angustiadas, e essa angústia, esse sofrimento causa nela manifestações físicas a ponto dessas pessoas congelarem. Entre outras coisas, é muito comum pessoas ansiosas terem medo, e o que é muito interessante, medo de algo que ainda não aconteceu, algumas vezes nem acontecerá, e exatamente porque esse medo toma conta da vida da pessoa, paralisada, essa pessoa não consegue reagir, não consegue enfrentar, não consegue seguir a vida. Ela é transportada para a possibilidade do problema, e lá no futuro, onde talvez esse problema possa acontecer, essa pessoa se estaciona de uma forma tão impressionante que ela perde o sentido de viver o agora. É isso mesmo, meu querido. Eles perdem a importância de aproveitar o momento. Quando você não vive o momento, abre-se uma lacuna na sua vida, e é muito comum, por exemplo, no consultório, quando eu atendo algumas pessoas com esse problema, elas dizerem de uma lacuna que existe em suas vidas. Quando ela olha para o passado, parece que um pedaço da sua história foi apagado. Por que isso acontece? Porque necessariamente elas não estão vivendo aquilo que acontece no tempo presente. Eu costumo dizer para elas e para algumas pessoas, e quero compartilhar para você, de que o tempo é um presente de Deus, e por isso o agora se chama presente. Ele é o Senhor do tempo. Ele fez tudo que conhecemos em 7 dias, descansando no sétimo, portanto, como o Senhor do tempo. E a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Nós precisamos entender que há tempo de plantar e há tempo de colher, e há um processo no meio de tudo isso. E eu estou dizendo isso para você para te ajudar a entender de que se existe um lugar no espaço chamado tempo que nós temos o poder de decidir e de agir, se chama agora. Você e eu, nenhum de nós, podemos voltar no passado para corrigir algo que fizemos ou para recolher as palavras que dissemos, porque aquilo que foi feito, foi feito. E você do passado só pode entender, compreender e aproveitar as lições ainda dos erros que você tenha cometido, mas lições que te ajudam a não cometer esses mesmos erros para o futuro. Quando a gente fala de futuro, você também não pode ir lá na frente para resolver um problema que ainda está por acontecer, e no caso da ansiedade, insisto, nem sempre acontece. Portanto, nós precisamos nos concentrar em viver o agora. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que no campo espiritual, a maior batalha pela vida do ser humano não acontece naquilo que vemos necessariamente, mas ela acontece aqui dentro, na nossa mente. E Satanás tem trabalhado para dominar a nossa mente, porque ele sabe que se dominar a nossa mente, nós nos ocuparemos tanto de algo com o qual nós não podemos decidir, com o qual não podemos manipular, não podemos enfrentar, que aquilo nos tira o direito, por exemplo, de estudarmos a palavra de Deus e compreendermos aquilo que Deus tem falado a nós. Quantos amigos já não disseram:
eu leio a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus, mas não consigo compreender porque a sua mente está tão embaralhada com aquilo que lhe preocupa numa proporção tão grande que eles perdem a capacidade de processar o aqui e o agora, decidir aquilo que é essencialmente importante para as suas vidas. Diante disso, eu gostaria de apresentar para vocês algumas questões bíblicas que são muito interessantes. E eu começo dizendo que haveriam diversos exemplos na palavra de Deus que poderíamos estudar para nos dar a entender de que forma Deus quer nos ajudar nessa questão, mas me permita se prender em uma das histórias. Se você abrir a tua Bíblia aí, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 21, você vai encontrar uma história bastante interessante. Esta história mostra de algo que, vivendo uma situação conflitante, preocupante, exatamente porque estava no limite das suas capacidades, alguém, que você já vai ver aí quem é, teve que entender a forma como Deus cuida e olha, de maneira a dar a mim e a você a paz de que tanto necessitamos em momentos de aflição e de agonia. Talvez para aqueles que nesse momento estejam com a sua prateleira vazia, sua geladeira vazia, talvez na dúvida de que saiu do emprego ontem e talvez não consiga tê-lo na segunda-feira, alguns que perderam seu emprego, alguns que estão com a conta bancária já no limite, tentando fazer de tudo para poder sustentar a sua família. Diante de tudo isso que nós temos vivido, quantas outras situações poderíamos dar aqui como exemplo? E diante dessas mesmas dificuldades, o desespero, a angústia, a preocupação com o que virá, com o que poderá acontecer, e aí de repente vem Deus para dizer para você calma, e é sobre isso que nós queremos estudar a partir do contexto do livro de Gênesis. A partir do capítulo 21, nós iremos ler aqui a partir do verso 14, que diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, diz o verso 17, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí aonde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu-se ela um poço de água, e indo a ele, encheu-se de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Me permita contextualizar. Em algum momento, Sara viu seu filho Isaac brigando com o irmão mais velho. Aquela coisa de irmão que talvez já tenha acontecido com você e já aconteceu comigo com certeza. O fato é que, como mãe, e como qualquer mãe, não querendo ver o filho perder a briga, e na verdade nem querendo que ele brigasse, mas tendo do irmão mais velho, muito provavelmente, a vantagem sobre o mais novo, chamou o seu marido Abraão e disse assim: Abraão, eu quero que você resolva um problema que nós temos aqui em casa. E o problema é o seguinte: esse filho dessa serva está aqui brigando com o nosso filho, batendo no nosso filho, e eu não quero nem que o meu filho apanhe dele, muito menos que meu filho divida com ele toda a herança que você tem. Então, se vira, resolve aí o problema, e eu não quero mais essa mulher aqui, e não quero mais o filho dela aqui. Abraão é diferente de mim e de você. Eu provavelmente teria dito para Sara: Sara, mas esse problema quem arrumou para mim foi você. Porque, note, querido amigo e irmão, exatamente por conta da ansiedade, quando Deus havia feito a promessa de que Abraão e Sara seriam pais, e pais de uma grande nação, preocupado com o passar do tempo e com a promessa de Deus que aparentemente não se cumpria, eles, ansiosos por fazer cumprir-se a palavra de Deus, foram lá e deram um jeitinho para que Abraão fosse pai. Você
Percebe como que a ansiedade nos move a fazer coisas que lá na frente nós teremos consequências e precisamos enfrentá-las? O fato é que, diferente de mim, eu insisto, Abraão, que teria dito, se vira, porque esse problema quem arrumou para mim foi você. Abraão, ele foi consultar a Deus. E orando ao Senhor para entender o que fazer, porque afinal de contas era o filho dele, e que pai em sã consciência mandaria o filho embora? E Deus disse para ele, Abraão, se tua mulher está pedindo que é para que eles saiam de casa, mande-os embora. No dia seguinte de manhã, Abraão prepara uma lancheira, se vocês me permitem parafrasear. Um pouco de água, um pouco de alimento. Abraão tinha camelos, ele tinha ovelhas, ele tinha servos e poderia talvez dar para aquela mulher e para o seu filho a possibilidade de viver melhor num tempo em que mulher e crianças sequer eram contados. Mas dando-lhes apenas um pouco de alimento e um pouco de água, Abraão despediu-se daquela mulher que, andando pelo deserto, se viu numa situação extremamente desfavorável, delicada, complicada. Talvez não muito diferente de situações que você já tenha enfrentado ou possa enfrentar. Aquela mulher se viu numa angústia terrível, porque que mulher, que pai, tendo o seu filho prestes a morrer, ficaria bem? E essa era a condição daquela mulher, andando no deserto, ainda que os suprimentos fossem poucos. Eu entendo que eles não andaram algumas horas e acabou a comida, eles andaram alguns dias, o escaldante calor do dia, o frio gelado da noite, e diante dessas circunstâncias, as providências acabaram e aquele garoto começou a chorar porque estava com fome e porque estava com sede. Eu não sei, e espero que não, se você já viu um filho chorar de fome ou de sede. Deve ser para um pai a coisa mais terrível. E aquela mulher, não diferente de mim e de você, talvez se desesperou. Ali, desesperada, na iminência da morte do filho. A palavra de Deus diz que ela encontrou um arbusto no meio do deserto, deixou aquele arbusto, seu filho logo ali naquele arbusto e saiu a uma certa distância porque ela não queria ver o filho morrer. Dá para você ter ideia da aflição e da angústia daquela mulher? A verdade é que, diante daquela situação, Deus, ouvindo o choro do menino, envia um anjo que pergunta a Agar: por que você está chorando? O que está acontecendo? Qual é a sua aflição? E quando ela explica para o anjo o que estava acontecendo, o anjo diz para ela de que aquele menino, não diferente de mim e de você, era uma promessa divina e cabia de Deus, ou da parte de Deus, fazer com que ele estivesse protegido no momento de angústia e no momento de aflição. Deus tinha tudo sob controle. Deus já havia dito para Abraão que, através daquele garoto, Abraão seria pai também de uma grande nação. E diante da proteção divina, a palavra de Deus diz que depois de o anjo conversar com ela e ao se retirar, os olhos de Agar foram abertos e de repente do lado dela havia um poço com água. Me permita te esclarecer um detalhe. A Bíblia aqui não apresenta um milagre. Não que milagres não pudessem ter acontecido. Há uma infinidade deles na palavra de Deus. O fato é que a Bíblia menciona que, abrindo-se os olhos, viu que ali havia um poço. Não diz que o anjo estralou o dedo, balançou a mão, mexeu com a cabeça, deu uma ordem ou pisou no chão para que abrisse um buraco e dali brotasse água. O que me diz que aquele poço estava ali, diante da angústia, da aflição, do sofrimento, da ansiedade, da preocupação de algo que poderia acontecer, que era a morte do filho. Aquela mulher não conseguia enxergar que a solução estava ali, logo diante dos seus olhos. Quantas vezes, meu querido amigo e irmão, diante de momentos desafiadores da sua vida e da minha, tendo a solução ali diante dos nossos olhos, nós não enxergamos, exatamente porque deixamos o desespero tomar conta a uma proporção tão grande que somos transportados para um lugar que, eu repito, nós não podemos resolver. Diante desses desafios, diante das dificuldades que enfrentamos, da palavra de Deus para mim e para você, alguns conselhos com os quais eu gostaria de compartilhar com você, para que você pudesse entender o plano de Deus para a minha vida e para a sua. Abra a tua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, os versos 7, 8 e 9, em que lemos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 7, 8 e 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E diante das circunstâncias em que Paulo diz que no meio do caos nós somos amparados por Deus, nós somos protegidos por Deus, nós somos acolhidos por Deus, talvez você se pergunta, mas como que isso é possível? E Paulo responde na sua carta aos Romanos, voltando um pouquinho aí a sua Bíblia, por favor, livro de Romanos, no capítulo 5, Paulo responde a essa indagação que talvez você faça quando está em aflição, tendo a necessidade de confiar em Deus e na sua capacidade de poder resolver o seu problema, aonde Paulo diz assim no verso 1 do capítulo 5 do livro de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus que excede todo o entendimento e que dá a tranquilidade a mim e a você de que nós, em meio à angústia e ao sofrimento, podemos esperar no que está por vir, e o que está por vir, independentemente do problema que você esteja enfrentando, da circunstância que você esteja vivendo, é muito melhor e maior, porque é a promessa divina para mim e para você de um lugar que não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza, porque todas essas coisas ficarão no passado, ficarão na história desse tempo presente angustiante que nós vivemos. Precisamos ser justificados por Ele, e à medida dessa justificação, entregar a nossa vida a Deus, significa permitir que nós entregamos a nossa vida a alguém que sabe o que é sofrimento, aflição, angústia. Afinal de contas, Ele passou tudo isso por mim e por você, tomando o nosso lugar, para que a culpa do pecado não nos pesasse nos ombros, à proporção de nos fazer congelar, paralisar, não conseguir seguir, não ter capacidade ou força para enfrentar. Deus, de uma maneira muito especial, na pessoa de Jesus Cristo, viveu situações delicadas quando esteve nesse mundo, e exatamente porque Deus sabe o que é sofrimento. Eu quero dizer a você, querido amigo e irmão, não há uma única lágrima, uma única sequer derramada, que Deus não tenha entendimento dela, que Deus não saiba que está acontecendo, que Deus não esteja tomando providência para poder dar a você a paz de que tanto você necessita para viver bem e feliz. É Pedro quem diz em sua primeira carta, e eu convido você a abrir a tua Bíblia lá perto de Apocalipse, 1 Pedro, no capítulo 5, livro de 1 Pedro, no capítulo 5, nos versos 6 e 7, um conselho divino muito especial para mim e para você que tenhamos vivido certa angústia ou certa aflição, em que Pedro diz o seguinte: rogo igualmente, comecei a ler no 5, 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E olha o verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus poderoso é esse? Que nos permite, em meio à angústia, a possibilidade de confiarmos nele, a proporção de que ele estará ao nosso lado. É importante dizer, querido amigo e irmão, que talvez você esteja se fazendo uma pergunta que eu ouvi essa semana de uma garota de apenas 13 anos de idade. Se Deus é tão bom assim, por que há tanta maldade no mundo? Por que há tanto sofrimento no mundo? Por que tantas pessoas choram no mundo? A questão é que o mundo sofre exatamente pela ausência de Deus, pela sua incapacidade de compreender que precisamos depositar nas mãos de Deus a possibilidade de poder nos conduzir para onde nós precisamos estar em paz.
não necessariamente porque não tenhamos problemas. E embora Deus possa resolver os seus problemas, e embora Deus possa criar um milagre para solucionar a sua aflição e a sua angústia, muito mais do que te livrar do problema, Deus tem uma capacidade tremenda e deseja te livrar no problema. E há uma diferença aqui. Te livrar ou me livrar ou nos livrar no problema implica da parte de Deus de oferecer a mim e a você a capacidade de entendermos que é exatamente nesse ponto de nossa história em que nos encontramos mais aflitos, mais angustiados, com maior sofrimento, seja ele psíquico ou físico, seja ele financeiro ou qualquer um outro problema. Nós precisamos lançar sobre Deus nossas aflições, nossas angústias, nossas ansiedades, para permitir que Ele nos tome em seus braços de amor, para que possamos experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus quer para mim e para você, e o que Deus quer de mim e a você é paz e não mal. E segundo as suas palavras e sua promessa, lá no livro, e eu convido você a abrir o último texto dessa manhã, de Filipenses, no capítulo 4, os versos 6 e 7, um convite de Deus para que você e eu possamos entender que há um plano de Deus para a minha vida e para a sua, assim como havia para Agar e seu filho, que cresceu depois de passar por um momento de angústia, que casou-se depois de passar por um momento de angústia, e que mesmo beirando a morte, teve sua vida resgatada por Deus para que se cumprisse nele aquilo que Deus havia planejado para a sua vida, assim como Deus quer fazer que os seus planos para a minha vida e para a sua também se cumpram. Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7, que dizem assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Você consegue perceber o que Deus quer fazer por você? Quando a palavra de Deus diz que nós precisamos lançar sobre Ele nossas angústias, implica que nós devemos dar a Ele o direito de poder ser Deus. E ao invés de tentarmos solucionar por nós mesmos os nossos problemas, nossas aflições e nossas angústias, darmos a Deus o direito de conduzir a nossa vida segundo os seus propósitos, segundo os seus objetivos. E eu insisto, isso não significa, querido amigo e irmão, que você não adoeça, isso não significa dizer que, infelizmente, você e eu não tenhamos problemas, mas eu repito e insisto, em meio aos problemas e às dificuldades, Deus quer dar a mim e a você a prova de que Ele é Deus. E se você confiar, o Deus que é abundantemente maravilhoso pode dar a mim e a você a capacidade de vivermos em paz e feliz. Eu finalizo dizendo para você de uma história curta. Na Bahia, num sertão, um senhor vinha com o seu fardo, um saco pesado, carregando com dificuldade ali um peso enorme, e de repente de longe um carroceiro o avista, e chegando mais perto percebe que era um senhor debilitado, fraco, para a sua carroça do lado daquele senhor e pergunta: onde o senhor está indo? Eu estou indo ali para aquele lugar assim e tal. E aí aquele homem fala gentilmente: olha, senhor, se o senhor quiser, eu estou indo para lá, vou passar por lá, lhe dou uma carona. E aí, ajudando o senhor a colocar aquele fardo pesado na sua carroça, ajudando o senhor a subir na sua carroça, ele toca o seu cavalo, e à medida em que o cavalo começava a andar e o caminho avançar, aquele senhor vira para trás, pega aquele fardo e com muita dificuldade coloca o fardo que ele carregava nos ombros novamente nas costas. O carroceiro para a sua carroça, olha para o lado e diz: mas senhor, o que o senhor está fazendo? E aí ele disse assim: sabe o que é, meu filho? Você é tão bondoso, você está sendo tão gentil comigo, que para pesar menos aqui na sua carroça, deixa que eu mesmo carrego o meu fardo. Até quando nós vamos impedir Deus de ser Deus em nossa vida? Até quando depositaremos em nós mesmos, naquilo que os homens podem fazer exclusivamente, a capacidade de resolver os nossos problemas? Queridos amigos, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
Se a vida de alguma maneira apresentou para você alguma dificuldade, eu quero dizer nesta manhã que Deus tem um plano de resgate para a sua vida. E que as suas aflições estão com os minutos contados, porque esse Deus que sabe, esse Deus que vê, Ele quer dar a você o privilégio de confiar nele, e em confiando nele, a paz, não a paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo o entendimento, para que nele, tendo essa paz, possamos viver nesse mundo tranquilos, na espera de um mundo por vir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um de nós.